Brasil e Estados Unidos têm laços históricos profundos, grandes semelhanças, mas diferenças fundamentais que marcaram a história desses dois grandes países ao longo de mais de 200 anos de história. No dia 4 de julho se comemora o aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas o documento que realmente marcou a forma como as instituições americanas são formatadas foi a Constituição, promulgada em 1787 e ratificada, ou seja, posta em prática em 1789. Ela possui somente 7 artigos e 27 emendas. Dá uma olhada nesse livrinho aqui, esse livrinho tem a Constituição e a Declaração de Independência, que foi uma declaração um pouquinho longa, até de algumas páginas. Mas ó, a partir daqui é a Constituição americana. 7 artigos e 27 emendas. Ou seja, tem 235 anos de idade e segue essencialmente a mesma Constituição desde então, tendo somente 27 emendas. Uma média de 0,11 emendas por ano. E parece estranho falar em média de emendas por ano, mas vai fazer sentido a partir do momento em que a gente analisa a Constituição Federal Brasileira de 1988, que possui 250 artigos e, até o momento, 135 emendas constitucionais, ou seja, 3,75 novas emendas por ano ao longo dos seus 36 anos de idade. Importante a gente explicar que essa volatilidade constitucional do Brasil não é algo de hoje, mas sim algo presente em todas as 7 constituições que o Brasil teve ao longo da sua história. E é claro que a gente está falando de dois conceitos muito distintos de Constituição e, consequentemente, dois conceitos muito distintos de sociedades que emergiram a partir das constituições ou das tentativas de constituições, porque é isso que a gente pode chamar o exemplo brasileiro, né? Que a cada 20 ou 40 anos acaba tendo que refazer a sua Constituição. E eu acho que está na hora de a gente rever a nossa. A Constituição americana acaba tendo esse aspecto atemporal porque ela é essencialmente um texto contendo os princípios básicos dos Estados Unidos como organização política. Também traz os limites do poder do Estado e os direitos do cidadão, delegando aos estados e ao costume a resolução de temas mais específicos do dia a dia dos americanos. Os Estados Unidos são uma federação de verdade, enquanto o Brasil, infelizmente, é uma federação de mentira. Por aqui, detalhes mínimos da vida dos brasileiros são decididos em Brasília. Nos Estados Unidos, somente questões realmente de impacto nacional são decididas em Washington. A Constituição brasileira regula um espectro bizarramente amplo de situações, o que acaba levando à nossa insegurança jurídica e ao excessivo poder da nossa Corte Constitucional, o STF. Na prática, essa Constituição que a gente aprende na Faculdade de Direito como a Constituição Cidadã foi a oportunidade de grupos de pressão, especialmente no setor público, mas também no setor privado, de garantir que os seus privilégios não seriam tão facilmente modificados. E é claro que a Constituição brasileira trouxe avanços na garantia de direitos fundamentais em um país saindo de uma ditadura, mas isso, sinceramente, se resolveria em uma meia dúzia de artigos e não num calhamaço desse tamanho, lotado de intervencionismo, que chega ao ponto, vejam só, de garantir que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Provavelmente algum grupo de professores ou servidores do colégio estava com medo de que ele fosse corretamente passado para a esfera estadual e resolveu se mobilizar para garantir que isso também constasse na Constituição. Isso que eu nem mencionei absurdos que vieram de fábrica na Constituição e já foram emendados e retirados, como o esdrúxulo artigo que limitava a taxa de juros reais no país em 12% ao ano. Isso deve ter parecido uma boa ideia na cabeça de alguns constituintes absolutamente iletrados no básico de economia, mas se mostrou inaplicável e, felizmente, foi revogado. O fato é que a Constituição de 88 já nasceu defasada por tentar abranger questões sociais amplas demais em um país grande demais e que muda rápido demais. Parte da riqueza e da beleza do Brasil é justamente a sua diversidade. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as regiões do Brasil e consegui ver claramente que uma lei
que se aplica de uma forma no Acre não necessariamente vai ser boa para Paraíba. E uma lei que se aplica bem no Rio Grande do Sul não necessariamente vai ser boa para Roraima. Por que a gente tem que, num país continental como o nosso, ter as mesmas leis do início ao fim e no nível de detalhes que a gente tem? Não faz sentido e evidentemente que não dá certo. Os Estados Unidos certamente não são um país perfeito, mas certamente a gente tem muito a aprender com a experiência democrática deles. E se a gente seguir insistindo nos mesmos erros de sempre, o Brasil vai seguir condenado a ser eternamente o país do futuro e jamais o país do presente.